a melhor rádio do Brasil. Essa onda pega. Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Rádio Mixidade, a melhor programação. Uma mensagem de otimismo para um dia melhor. Mensagem do dia. Mudamos o mundo ao mudarmos a nós mesmos. Para isso é necessário que sejamos responsáveis. A atitude responsável é altamente potencializadora quando respondemos ao que nos é atribuído, a partir de um centro de confiança e alegria interior. Esse centro muda o peso do dever ou da obrigação em leveza e habilidade para responder ao que a vida nos propõe. Agir com responsabilidade é se dar ao prazer de pôr em prática os nossos melhores talentos. Pensamento do dia. Famílias da Igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Deve-se constituir em grande desafio para nós ver famílias inteiras servindo ao Senhor, pois é o desejo do Senhor que famílias sejam salvas e restauradas, que famílias inteiras entrem no reino dos céus. Foi o Senhor quem criou a família, e ela é a menina dos seus olhos, pois a igreja a esta é comparada. Infelizmente, temos nos descuidado da família e temos visto muitas sendo esfaceladas, seja pelo divórcio, drogas e sexo fora dos propósitos de Deus. Definitivamente, não podemos nos conformar e, acomodados, ver o diabo atacando as famílias e ficarmos parados. É o tempo de a igreja levantar um clamor em favor da família, para que esta se fortaleça e faça frente a toda a pressão que o inimigo faz contra a mesma e contra a sociedade da qual ela faz parte. Ore pelas famílias da igreja, para que sejam fortalecidas pelo poder do Senhor e aqueles que nela ainda não conhecem a Jesus sejam salvos e transformados. Assim diz a Bíblia. O que atenta prudentemente para a instrução prospera. O que confia em Deus é bem-aventurado. Provérbios 16, verso 20. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Nossa maravilhosa jornada, admirando as criações do Pai e o seu incrível e infinito amor por nós. Você já parou para refletir sobre Jesus ressurreto, andando por entre os homens, por entre os seus discípulos? Jesus apareceu aos seus discípulos em um corpo de carne e osso. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho, disse ele, como está em Lucas 24:39. Seu corpo ressurreto era um corpo real, suficientemente real para andar pelo caminho de Emaús, para ser confundido com o de um jardineiro, para comer peixe no desjejum. Ao mesmo tempo, o corpo real de Jesus era de fato diferente. Os discípulos de Emaús não o reconheceram e as paredes não o impediram. Marcos tentou descrever a nova aparência, mas contentou-se em dizer que Jesus apareceu noutra forma. Embora seu corpo fosse o mesmo, era melhor, era glorificado. Era um corpo celestial,
e não encontramos nenhuma passagem que diga que Jesus tenha se desfeito desse corpo. Ele subiu ao céu com ele. Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, diz Atos 1:9. Jesus voltará nesse corpo. Os anjos disseram aos seguidores: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Você acredita no que a Bíblia diz? Você é um cristão? Você tem fé verdadeira? Então você precisa crer. Jesus voltará nesse corpo. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Está ali em Atos 1:11. O Deus homem continua sendo as duas coisas. As mãos que abençoaram o pão do menino agora abençoam a oração de milhões. E a boca que envia os anjos é a boca que beijou crianças. Sabe o que isso significa? Que a maior força do cosmo o entende e intercede por mim e intercede por você. Temos um intercessor verdadeiro junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, como está em 1 João 2:1. Seu testemunho de fé pode ser escolhido para um de nossos programas. Mande sua mensagem ou comentário para contato@cleitonbasso.com.br. Ó Pai, ó Deus majestoso Criador, nós juntos queremos agradecer pela vida de seu Filho, por tudo que Ele fez aqui na terra, pelos milagres, pelas palavras, pelos ensinamentos, por cada mão sendo pregada em cada lado da cruz, por cada pé sentindo naquele instante o prego transpassando-os, por cada gota de sangue que caiu por nós. Pai, pela ressurreição de Cristo, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, porque Ele, sendo seu Filho, deu sua vida para que nós tenhamos hoje esperança de perdão e de vida eterna. Pai, obrigado. Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo e espalhou as estrelas, escrevendo seu nome no livro da vida. Louve a Deus por isso e declare agora Cristo como seu Senhor e Salvador, buscando a partir daqui o perdão e uma vida correta. Deus alegra-se por todo aquele que assim desejar de todo o coração. Momento Fé no Criador. No ar, 1 minuto com Deus. Olá, ouvintes. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: olha, eu estou esperando em Deus, eu estou esperando o Senhor colocar a pessoa certa na minha vida, eu vou casar com aquela pessoa que Deus vai mandar, que Deus vai me mostrar, vai ser uma bênção. O único problema é que muitas vezes essa demora parece cansativa, né? Parece que não vai chegar ao fim essa espera, a luta é grande, as vontades, os desejos queimam dentro do coração. Mas olha, você pode até achar difícil esperar em Deus, mas eu te garanto que é perfeitamente impossível ser feliz ao lado de uma pessoa errada. Então, querido, é muito melhor aguentar um pouco mais, esperar em Deus. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Quem não espera em Deus acaba se envolvendo com a pessoa errada e sofrendo para o resto da vida. Espera no Senhor, tenha paciência, Ele está caprichando e vai te abençoar muito. Fica na paz. Você ouviu 1 minuto com Deus, com o pastor Melqui. Em 3 segundos, você ouve mais um momento especial.
Poucas palavras que dizem muito. A arte mais necessária não é a de falar bem, mas a de saber calar-se. Minuto de sabedoria. Agora com Wilson Tinonim. Pense nisso. Um casal de mergulhadores evitou a morte diante das ondas devastadoras de um forte tsunami. Quando notaram o perigo, decidiram mergulhar rapidamente para o fundo do mar. Ei, a vida espiritual também exige que nos aprofundemos ao máximo em Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. Sem o aprofundamento do mergulho, o referido casal seria levado à fatalidade. É muito prejudicial uma vida religiosa de superfícies, onde apenas folhas, galhos e troncos são levados em conta. É preciso pensar nas raízes profundas em Deus. No mau tempo, um marinheiro experiente leva a embarcação para o alto mar, pois sabe que as maiores ameaças podem estar perto do porto. Cuidado com uma vida rasa ou superficial. Busque mais da presença de Deus, se aprofunde nele, pois assim nenhum tsunami da vida prevalecerá sobre você. Que nesse dia você continue querendo o Deus da bênção. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Isaías 44, 26. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. O sangue de Jesus limpa as manchas do pecado. Olá, querido amigo do Pão Diário. Muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje lerei o texto de Lisa Saura com o título Purificado. Eu mal acreditava. Uma caneta esferográfica azul havia sobrevivido à máquina de lavar apenas para estourar na secadora. Minhas toalhas brancas ficaram danificadas com manchas azuis. Não havia alvejante capaz de removê-las. Quando relutantemente coloquei as toalhas na pilha de trapos, lembrei-me do lamento de Jeremias, descrevendo os efeitos prejudiciais do pecado. Por rejeitar a Deus e voltar-se à idolatria, o profeta declarou que o povo de Israel causara uma mancha permanente em seu relacionamento com Deus. Por mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, o Senhor soberano, falei. Os israelitas não poderiam desfazer o dano. Pela própria força, é impossível remover a mancha do nosso pecado. Mas Jesus fez o que não podemos. Pelo poder de sua morte e ressurreição, ele nos purifica de todo o pecado. Mesmo quando for difícil acreditar, apegue-se a esta linda verdade. Não há mancha que Jesus não possa remover completamente. Deus está disposto e preparado para limpar os efeitos do pecado na vida de qualquer um que deseje voltar-se para ele. Por meio de Cristo,
podemos viver cada dia em liberdade e esperança. Querido amigo, para onde você vai com a sua culpa? Como você poderia viver de forma diferente hoje, sabendo que a morte de Jesus tem o poder de remover completamente a culpa e a mancha do seu pecado? Pense sobre isso. Aqui foi Clarice Fogaça com a mensagem do dia. Devocional diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. Herança versus legado. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10. Este texto traz como contexto a vida de Josué. Ele foi o líder que conduziu Israel à conquista de Canaã após a morte de Moisés. Josué foi discipulado e preparado por Moisés, e durante toda a sua vida ele conduziu o povo de Israel a servir a Deus. Depois de sua morte, alguns anciãos que presenciaram as obras de Deus no meio do povo mantiveram nas mentes dos seus esses ensinos. Mas o texto descrito acima nos traz um rompimento. A geração que se levantou não conhecia o Senhor. Com base neste contexto, qual a diferença entre herança e legado? Herança traz tudo aquilo que deixamos para o outro, enquanto que legado traduz tudo o que deixamos no outro. Herança é você deixar coisas materiais para favorecer e suprir as necessidades de alguém, o que em muitas vezes gera mais problemas do que benefícios. Legado são os valores, o exemplo, caráter, a vida deixada na essência do outro. Moisés deixou um legado a Josué. Ele lhe ensinou com a sua vida os ensinos e as obras de Deus. Mas Josué deixou uma herança, as terras de Canaã, e uma geração se perdeu, pois não teve os legados que direcionasse a vida a Deus. Hoje precisamos plantar um pensamento para colher uma ação, plantar uma ação para colher um hábito, plantar um hábito para colher um caráter, plantar um caráter para colher um destino. E ao plantar um destino, haverá um legado. Desafio: o que você tem deixado para sua família, herança ou legado? O que tem plantado na vida de seus filhos? Você ouviu Devocional Diário.